Olá, amados, sejam bem-vindos. Mais uma meditação bíblica. Nós estamos meditando em 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos sequenciar, começando a última perícope do capítulo 2, meditando no versículo 19. Observe a narrativa. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Meus queridos, nós sabemos que o apóstolo Paulo aqui está passando algumas informações para Timóteo concernente a um pequeno grupo de pessoas que viviam um pseudo-evangelho. Esse comportamento pseudo estava tendo influência diretamente sobre a questão das suas interlocuções. Esses interlocutores, em seus comportamentos díspares, estavam criando doenças, patologias espirituais, emocionais no seio da igreja. Isto é translúcido. Na leitura do versículo 17, do capítulo 2, observe a narrativa. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se incluem Emineu e Fileto. Esses falsos líderes judaizantes que viviam um pseudo-evangelho, eles se comportavam de maneira tão fugaz, dessa fugacidade, que eles criavam doenças. São comportamentos, irmãos, que vêm coibir, por exemplo, o crescimento quantitativo e qualitativo da igreja. Comportamentos que criam doenças, inimizades e coisas semelhantes a esta. Isso é o resultado de uma vida não comprometida com a palavra de Deus. Então, esses falsos líderes, não era uma questão deles fazerem alguma coisa pontual. Eles viviam uma vida desregada, uma vida totalmente abstraída do direcionamento espiritual. Então, eles agora estão criando, são pessoas que estão dando ênfase a coisas que não é bíblico e dessa maneira estão gerando doenças na vida da igreja. Agora, as suas pregações, também muito díspare a palavra de Deus, observe a narrativa do versículo 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Observe que Paulo diz que essas pessoas que pregam isto e aqueles que aderem a esse tipo de filosofia, no caso de Emineu e Fileto, se desviaram da verdade. Verdade aqui com uma letéia, verdade ela é a palavra de Deus, a verdade absoluta, invariável, asseverando que a ressurreição já havia acontecido, já havia realizado. Aqui nós temos que chamar de uma escatologia realizada. Tudo acontecia simultaneamente. O que os líderes diziam? Que o Senhor já tinha vindo, a igreja tinha sido arrebatada. Então as suas teologias embasavam-se nesse tipo de comportamento. Então nós temos aqui os falsos líderes judaizantes, que viviam pseudo-evangelho, dentro de um comportamento que trazia divisões, contendas para dentro da igreja, e uma pregação totalmente díspare da palavra do Senhor Jesus Cristo. Agora, observe o versículo 19. Apesar, meus irmãos, de todo este revolto, todo esse problema de caráter, todo esse problema de pregação, todo esse problema que estava acontecendo, apesar disto, Paulo diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. O firme fundamento é a palavra. A palavra do Senhor é o fundamento. A palavra do Senhor, ela é o alicerce. A palavra do Senhor permanece. Nós podemos ver que, apesar de toda a história nos mostrar a nebulosidade do ocorrido, o evangelho continuou sendo pregado. Ou seja, pela boca de um incrédulo, foi pela boca de um santo, mas o fundamento, que é a palavra, ela continuará sendo dita. Aquela questão que o Senhor falou para os discípulos, se estão comigo ou fora de mim. Deixe pregar a palavra. Aqueles que não é comigo é contra mim. Então, Deus tem o seu fundamento. E o fundamento, que é a palavra, não será coibida por esse tipo de comportamento. Então, meus irmãos, isso tem que causar em nós um certo refrigério, esse eflúvio, esse alviçar, essa felicidade de saber que nada que o homem venha fazer
ele pode abstrair da realidade do mundo criado o fundamento, que é a palavra de Deus. Ela é o fundamento para a minha vida, para a sua vida, para todas as outras realidades. A gente vê, por exemplo, a criação do mundo, a palavra como fundamento, e disse Deus, né? E as coisas elas vão acontecendo, elas vão sendo criadas e recriadas pelo poder da palavra. Então esse fundamento, ela não será coibida por esse comportamento. E agora Paulo continua dizendo, tendo este selo. Então tem o fundamento, que é a palavra pregada, e qual é o selo aqui? Esse selo está incluído aqui a Berit, né? A aliança que o Senhor fez conosco antes da fundação do mundo. Lembra a tese de Efésios, capítulo 1? A escolha soberana do Senhor pelo seu beneplácito? E aí Paulo vai dizer, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Observe que o propósito soterológico não será coibido, não será manchado pelos falsos líderes judaizantes, pelos seus comportamentos e as suas atitudes incorretas da pregação. Isso não vai impedir que o plano soterológico aconteça. Deus sabe quem vai ser salvo. Deus sabe quem vai ser alcançado pelo fundamento, que é a palavra de Deus. Nada pode impedir o agir do Senhor, irmãos. Vivemos num mundo tão diluído, de contexto teológico tão diluído, mas nada disto vai impedir que aquele que o Senhor quer que seja salvo, seja ele alcançado. Nada vai impedir. Esse que é o selo, é a marca do Espírito do Senhor. E aí Paulo está dizendo isso para Timóteo, porque às vezes a gente até pensa, né, que os maus comportamentos podem impedir que outros sejam salvos. O mau comportamento, ele vai trazer revolto, vai trazer tumulto, de fato, mas não vai impedir o agir do Senhor. Então isso nos traz alegria. Saber que Deus tem sua maneira de alcançar os seus. Então, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele sabe disto, meus irmãos. Então, vivamos nesta fé, independente. Para concluirmos, veja a parte B do versículo 19. E mais, agora esse mais aqui, irmãos, é uma chamada de atenção para o exercício noético dos interlocutores aqui. Ou seja, uma responsabilidade minha, sua, nossa, de aferir, de compreender o Espírito que está falando, de compreender os caminhos e suas bifurcações, e a partir dali, tirarmos, irmãos, ou termos decisões e tirarmos ensinamentos corretos. Tá? Então ele diz assim, aparte-se da injustiça. Isto aqui é um ato forense, né? É uma responsabilidade, a partir das Escrituras, de eu entender o que é ruim e me afastar. A Bíblia não está dizendo que você não venha praticar, a Bíblia está dizendo que eu tenho que me afastar. Pode acontecer de certos deslizes nas nossas vidas, mas devemos nos afastar. Lembra da tese de Hebreus? Aqueles que permanecerem no pecado. É impossível serem outra vez regenerados. Aqueles que uma vez conheceram a graça do Senhor. Então, aparte-se da injustiça. Nesse caso, esse tipo de comportamento do versículo 17, esse tipo de comportamento do versículo 18, aparte-se dessas coisas e outras más. Ele vai dizer, aparte-se da injustiça. A injustiça é tudo aquilo que vai estar na contramão da justiça. É aquilo que anda na contrariedade da vontade do Senhor. Devemos nos apartar dessas coisas. Irmãos, e aqui nós temos a tese da santificação. A santificação, ela é um ato progressivo. Todo dia nós vamos nos santificando. Todos os dias nós vamos buscar o amortecer-se da carne, o preencher-se nessa vida com o Espírito Santo, nessa vida da virilidade cristã, nessa maturidade cristã. Paulo chama isso de aperfeiçoamento, esse catadismo. Então, aparte-se da injustiça, todo aquele que professar, viver, irmãos, comungar. Nós, como servo de Deus, não estamos imunes
a algum tipo de comportamento que, por momento que seja contrário à palavra, mas aqueles que professam o Senhor, eles vão desempenhar uma fé, eles vão empreender numa fé, em que cada dia eles busquem viver uma vida coesa às Escrituras. Então, lê o que professa o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem professa o nome do Senhor Jesus Cristo? Todos aqueles que confessam Jesus como seu Salvador. Então, meus irmãos, fazendo uma síntese do que nós falamos aqui, nós começamos dizendo, então, que haviam pessoas no pseudo-evangelho que tinham um comportamento díspare à palavra de Deus, na questão dos seus atos de interlocuções. Haviam pessoas que pregavam o falso evangelho, mas apesar dessas duas realidades, 3 coisas não iam ser tocadas. Primeiro, o selo de Deus, o fundamento que é a palavra. Segundo, não ia frustrar a salvação daqueles que o Senhor conheceu antes da fundação do mundo. E terceiro, o comportamento adequado do cristão é compreender as bifurcações e tomar decisões sábias. E as decisões sábias é se desviar da injustiça. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima meditação. Amém.